Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que já visualizaram o vídeo que eu gravei pela parte da manhã. Obrigado, meus queridos. Eu estou satisfeito, estou alegre, até porque eu sempre falo com os queridos que o meu intuito maior é fazer as pessoas entender um pouco do Evangelho de Cristo e, quem sabe, aqueles que se aprofundar cada vez mais também vão aprender mais, porque todos os ensinadores da graça no Brasil e no mundo, eu acredito que 99,9% não pregar mentira para fazer que os seus canais cresçam. Não, nossos canais, eles vão crescer, a gente falando a verdade, nunca pregando mentira para ninguém. Essa é a nossa responsabilidade maior. Até porque eu acredito que quem quer fazer o seu canal crescer pregando mentira, vai ter um prejuízo muito grande, porque no final das contas, no final dos tempos, né, que nós sempre falamos no final dos tempos, irmãos, não é relacionado à volta física de Jesus. Final dos tempos que eu falo é final de gerações, é final de pessoas, é final de grupos, é final de etnias, não é final da terra, não é final do reino da terra, não é final daquilo que muitas vezes nós acreditávamos. Nós acreditávamos que a terra iria ser destruída, que tudo iria pegar fogo, mas o tempo passa e a gente vai estudando a palavra de Deus e a gente vai entendendo o que é uma linguagem figurada, a gente vai entendendo o que é uma escrita para entender da forma literal, o que é uma escrita para entender na forma vamos dizer, simbólica e também na forma figurada. Então, meus queridos, eu vou estar divulgando nesse meio tempo, falando sobre graça, eu vou estar divulgando uns 2 ou 3 vídeos sobre o personagem Jesus, não é? Porque nós estamos, irmãos queridos, já prestes a chegar o Natal de 2021 e o mundo ainda tenta descobrir, né, quem foi esse homem e qual o sentido das suas palavras. Então, eu vou falar uma coisa que é muito importante para a gente aprender, né, sobre o desafio de entender o personagem Jesus, não é? Eu creio que muitas pessoas, principalmente muitas pessoas que se dizem cristãos, não é? Eles passam ou enfrentam um desafio e mesmo se passando 20 séculos, né, pós-Cristo, muita gente ainda não entendeu o personagem Jesus. Então existe um desafio muito grande, né, de entender o Jesus, né, aquele Jesus de Nazaré que depois ele se transformou no Cristo ressuscitado e veio a ser o eterno Filho de Deus, já com o corpo glorificado e atuando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós sabemos que a religião ela tem uma dificuldade muito grande, principalmente alguns cristãos evangélicos, de fazer a diferença desses dois tempos, né? O tempo que Jesus de Nazaré se manifestou em carne, não é? Para pregar o evangelho que os judeus não estavam, né, habituados a ouvir, e depois da cruz nós temos o Cristo ressuscitado, não é? Aquele que se manifestou lá no ano 70 no país de Israel, através da guerra romana, né, contra o país de Israel. Então veja bem, meus queridos, em pleno século XXI, nós estamos prestes, não é, a se encontrar no Natal de 2021 e o mundo ainda tenta descobrir quem foi esse homem e qual o sentido das suas palavras. Então nós observamos que, enquanto isso,
Toda vez que chega o Natal, talvez você vai ouvir um barulhinho aqui, tá, meus queridos, no fundo, mas é o barulho de uma máquina aqui na oficina do meu filho, tá bom? Aqui em casa, que anexa à minha casa, tem uma oficina, não é? Então talvez você vai ouvir um barulhinho aí, mas o importante é você ouvir bem e entender o que eu vou falar. Então veja bem, todo Natal a gente sabe como é, né? A gente sabe como é. Vamos entender um pouco a figura do personagem Jesus? Compras, aglomerações, filas, não é? Queixas. O mundo chega ao último dezembro de cada ano, não é? Vamos dizer assim, e o povo, eles se tornam muito nervosos, né? Então, nós estamos chegando ao Natal outra vez, e isso aí está prestes a acontecer, né? Entre presentes, brigas, não é? Festas ruidosas, mundos ressentidos, né? Comilança, né? Vamos dizer, antiácido. Então, mais um Natal, não é, que está se aproximando aí. Então, a data que simboliza a paz, né, a data que simboliza a fraternidade entre os homens, então desperta também a inquietação, a necessidade de consumo. Então, parece um contrassenso, né? Quando a gente chega a falar isso, que eles fazem isso tudo para comemorar um dia específico, dizendo eles que é o dia do nascimento de Jesus. Então, veja bem, a data que simboliza a paz, a fraternidade, né, que simboliza a fraternidade entre os homens, né, desperta a inquietação de muita gente, né, desperta a necessidade de consumo. Então, ela parece até mesmo um contrassenso. Por que, que nós falamos isso? No entanto, faz sentido. Por que, que faz sentido? Né? 2000 anos depois, na verdade, 2021 anos depois, não é, do que ocorreu na distante Palestina ali, né, nós observamos que o Natal ainda remete a uma história difícil, mas muito difícil, né, de suportar. Por quê? Porque o Natal, não é? Ele é uma história de Jesus, pelo menos, né? É a história de Jesus. E ela parece resistir a toda tentativa, não é, de enquadramento melhor, não é? E da falsificação também. Ah, vamos dizer que no fundo dos séculos, né, nos lança um desafio, e esse desafio, às vezes, a gente tem que parar para analisar. Então, o ser humano, por exemplo, ele pode superar os acanhados limites que impõe a si mesmo. Você está me entendendo? Então, o que, que acontece? Essa proposta, ela não foi dirigida a um pequeno grupo de eleitos, não é uma propriedade de seitas ou de igrejas, ela não foi acolhida apenas, não é, por cristão de várias matrizes, mas foi acolhida, por exemplo, essa data, ela foi acolhida por xamãs, não é? Foi acolhida por indígenas, foi acolhida por iogues, não é? Ela foi acolhida por indianos, monges, budistas, místicos islâmicos, eruditos, não é? Então, judeus e filósofos também ateus. Então, o que, que acontece? A figura de Jesus, ela já motivou milhares de pesquisas. Os estudiosos do século passado chegaram até a duvidar, né, da existência desse Jesus. Então, esse ponto de vista, hoje, ele está atualmente em desuso, não é? E grandes progressos foram feitos na constituição do contexto histórica ou do contexto histórico em que ele viveu, não é? Então, nós observamos que essa data, no entanto, ela, né, esse mistério, ele permanece. Por que que permanece? Quem foi? A pergunta é: quem foi, afinal, esse homem que ainda hoje ele nos desafia?
Se a gente começar a observar, meus queridos, nós temos que prestar muita atenção numa coisa, que quando a gente começa a observar, não é? Essa, vamos dizer, nós temos uma riqueza muito grande para nós aprendermos, né, com respeito à palavra de Deus que nos ensina uma coisa não, na verdade várias coisas, não é? Então a gente percebe que, deixa eu mexer aqui um pouquinho, meus queridos, no meu celular aqui, tá? Então a gente percebe que quando começa a chegar próximo a essa data, o mês de dezembro, nós vamos ver que existe, né, essa grandes aglomerações, o comércio começa a trabalhar em função dessa data, 25 de dezembro. Mas vou falar uma coisa para você. Esse personagem Jesus, ele não nasceu na era cristã e nem no dia 25 de dezembro. Mas por que que eu estou falando isso? Três personagens, meus queridos, se fundem na figura de Jesus, né? O personagem histórico, não é? O personagem histórico que viveu na Palestina durante o domínio, né, romano e teria provocado impacto entre os seus contemporâneos, não é? Primeiro. Segundo, né, nós temos o personagem místico, né, construído por gerações de adeptos e adversários. E o terceiro é o personagem transcendental, não é? Esse personagem transcendental que muitos, né, vislumbram, não é? Até mesmo que esse personagem transcendental que muitos vislumbram, né? Por que que vislumbram? Porque está por trás do homem e do mito Jesus. Então, nós observamos o quê? Esse terceiro personagem que eu mencionei, que é o personagem transcendental, ele está, obviamente, meus queridos, além do culto, não é? Além do culto fôlego, não é? De um antigo, não é? De um artigo de uma revista, por exemplo. Vou repetir. Esse personagem que eu citei, o terceiro personagem, ele está obviamente além do curto fôlego de um artigo de revista e até mesmo, meus queridos, ao alcance da pesquisa científica. Quer dizer, é um objeto de fé, esse personagem, esse transcendental, é um objeto de fé, não é mesmo? Que muitos consideram isso, né? Então, ele é um objeto de fé ou de experiência pessoal. Depende de como você encara ele e depende da forma que você enxerga ele. Então, o cientista, por exemplo, né, nós observamos que já tem dificuldade suficiente em tentar separar, né, o primeiro do segundo, isto é, o personagem histórico do personagem mítico. Sobra o terceiro personagem, o personagem transcendental da pessoa de Jesus. Então, nós observamos o quê? Isso ocorre por quê? Por que que isso ocorre? Porque a ciência, né, ela faz essa questão. Então, isso ocorre porque as informações que estão disponíveis hoje, as informações disponíveis sobre Jesus, vêm das narrativas escritas por seus seguidores, que são os evangelhos, que são termo de origem grega, que significa boa nova, não é? Evangelho é um termo que significa boa nova. Então, todos os pesquisadores sérios, cristão e não cristão, concordam que esses textos não podem ser considerados, não é? Todos eles concordam que esses textos não podem ser considerados biográficos no sentido atual da palavra. Eles seguem a estrutura de um gênero literário muito apreciado, né, na antiguidade. Então, em outras palavras, os relatos sobre feitos de indivíduos extraordinários, explica o historiador,
e arqueólogo francês, né, Marshall, esse historiador, esse também era arqueólogo, não é? Ele, chamado Francisco Marshall, ele que pertencia à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que observar uma coisa importante, uma coisa muito importante. Preste atenção. Existe, sobre a pessoa de Jesus, uma visão excluída também, que é chamada Pitsofia. Você me ouviu bem? Essa visão excluída, chamada Pitsofia. Qual é a questão que eles levantam? Que quando Jesus levantou-se de entre os mortos, passou 11 anos falando com seus discípulos. Então Jesus acendeu-se, elevou-se ao alto, e eles, os discípulos, não é, viram Jesus descer, brilhando mais forte ainda. Então Jesus, que o compassivo, disse-lhes: regozijai-vos e alegrai-vos. A partir desse momento, pois fui para os lugares de onde havia vindo. Então, a autoridade me foi dada por intermédio do inefável e do primeiro mistério de todos. Então, os mistérios para falar-vos desde o princípio até a plenitude. Esse aqui é uma visão excluída, não é? Que foi batizada com o nome de Pit Sofia, não é? Então, quando você observa isso aqui, meus queridos, quando você começa a estudar verdadeiramente a história, quando você começa a estudar verdadeiramente a história desse personagem Jesus e saber verdadeiramente, porque nós, além da Bíblia, meus queridos, existe a Bíblia, uma coisa muito importante que nós temos que falar, nós temos que dizer, porque muita gente, mesmo a Bíblia, ela sendo um objeto que muita gente ainda estuda, ainda pesquisa, poucas pessoas que se importam em estudar realmente o que interessa. Porque tem pessoas que não esquentam a cabeça na questão de entender se a Bíblia, em certo texto, ela está tratando de assunto literal, figurado ou simbólico. Então, Jesus, por exemplo, nos relatos da história, ele não nasceu no ano 1, não, nem no dia 25 de dezembro. Então, uma frase, meus queridos, precisa do Evangelho de Lucas mostra que o fato ocorreu durante o primeiro recenseamento da Palestina. Então, quando você começa a estudar a Bíblia com responsabilidade, você vai ver que no relato de Lucas, não é? Ele fala que Jesus ele nasceu durante o primeiro recenseamento da Palestina. Portanto, foi entre os anos 8 a 6 antes de Cristo. Então, nesse intervalo, mais exatamente em 7 antes de Cristo, uma aproximação aparente de isso é a história, tá? É a história que fala, não é? Que nós vamos ver a história que diz isso, né? Quando Jesus nasceu, houve então o quê? Houve esse recenseamento que houve lá na Palestina, que esse recenseamento aconteceu entre o ano 8 e 6 antes de Cristo. Então você vai ver que não confere com aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana ensinou ao mundo, e o mundo comemora o quê? O nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então, quanto ao dia 25 de novembro, ou ao 25 de novembro, ele só foi adotado, meus queridos, por volta de 330 depois de Cristo. Nessa data, ocorria em Roma a festa pagã, né, dos Soles Invictus, ou Deus Soles Invictus, não é? Então, o que aconteceu? Esse dia que ocorria ali em Roma,
a festa apagando soles invicto ou sol invencível, ali comemorava-se o quê? Era comemorado logo após o solstício de inverno, quando o percurso, não é? Quando o percurso aparente do Sol ocupa sua posição mais baixa no firmamento. Então, esse festival homenageava o reinício de deslocamento da trajetória solar para o alto do céu, para fazer o quê? De onde os raios das estrelas voltavam a aquecer generosamente, não é, a Terra. Então, frustrado de tentativa de acabar com a festa, os cristãos resolveram apropriar-se então dessa data. Então, se você me perguntar, beleza, e o Jesus de Nazaré? O homem, Jesus de Nazaré. Nazaré, onde Jesus se criou, era um pequeno vilarejo, não é? Um pequeno vilarejo próximo a Séforis, né? A antiga cidade ali conhecida como Séforis, que era uma importante cidade da Galileia. Jesus era filho de um mestre de obra, né? Que no grego, nesse caso, mestre de obra era tecton, não é? Segundo o grego texto, né? O texto grego, né? De Marcos, não é? Relata isso. Então é provável, ele foi um provável herdeiro, não é? Da profissão de seu pai, né? Então Jesus não era pobre, mas também estava longe de ser um rico, né? Se for realmente a imagem gravada no polêmico sudário, você já ouviu falar ali, o sudário de Turim, não é? Ele era um homem mais ou menos de 1,80 m, né, de altura, tinha em torno de 79 quilos, não é? Segundo a descrição que faz ali o sudário, né, de Turim. Então, ele era muito um homem de porte musculoso e tal. Então, a autenticidade deste sudário, não é? Vamos dizer assim, que ela é contestada, né, por muitos pesquisadores. Mas os dados mencionados correspondem, né, à estatura, não é, média dos judeus da época. Então, o que é que acontece? Essa era a condição de alguém que trabalhava com as mãos e também se deslocava, não é? Constantemente, né? Ao pé de uma cidade, não é? Até a outra, onde eles caminhavam ou andavam fazendo os seus trabalhos, né? Então, nesse quesito, segundo a história, eles tinham. Claro que isso é a história lá que conta, né? Ele tinha os olhos claros, né? E cabelos ruivos, são invenções, né? Segundo essa crença ou essa cultura que quer em colocar isso, né? Esse negócio que Jesus tinha olho claro, ele tinha olho claro, cabelos, né, ruivos, são invenções do cristianismo europeu. Preste bem atenção nisso aqui. Então, sem a menor base documentar, isso foi uma invencionice, eles inventaram, né? Não tem a menor base para isso. Então, é mais provável que esse Jesus, né, possuísse feições semíticas, quer dizer, pele morena, olhos castanhos, nariz, né, proeminente, né? Então, expressando-se por meio de sentença de extraordinária, né, vivacidade, ele era capaz de cativar, não é? Jesus, ele era capaz de cativar a plateia de até 5.000 pessoas, suas palavras peculiares eram sempre a palavra Pai, uma forma inédita de se referir ao Deus, o reino de Deus, falando daquilo que cabia aos homens conquistar. E também, além da palavra Pai, ele mencionava muito a palavra siga-me, não é? Que era uma palavra, era quase como um textual, né? Que Jesus usava. Então é muito importante, meus queridos, a gente estudar um pouco de história
sobre o personagem, aquele a quem nós dizemos que seguimos, não é? Por que que nós falamos isso? Porque todo crente, todo cristão deveria conhecer a história daquele a quem nós falamos que servimos, né? Então, a Jesus, na sua intimidade, a intimidade de Jesus, a tradição, ela retratou Jesus como um Deus ao alcance do homem, não é? Na sua intimidade. Então, mas tem uma visão censurada também. O Evangelho de Tomé, por exemplo, tem uma visão censurada. Está registrado nos livros de Tomé, no Evangelho de Tomé. Jesus disse sim, né? Jesus disse, se seus líderes lhe dizem, veja, o reino está no céu, então os pássaros do céu os precederão. Se ele diz está no mar, então o peixe os precederá. Antes, o reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Quando se conhecerem, então, serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo. Mas, se não converterem, preste bem atenção isso aqui, que é muito importante, mas se não se conhecem, então vivam nas pobrezas e são a pobreza. Sou tudo, de mim saiu tudo e a mim tudo chegou. Então, dividam um pedaço de madeira e aí eu estou. Ergam uma pedra e aí me encontrarão. Então, esse evangelho apócrifo de Tomé, não é? Ele foi redigido lá no Egito. Esse texto que eu acabei de citar, ele está no livro de Tomé. Mas esse evangelho apócrifo de Tomé, ele foi redigido no Egito, provavelmente no final do século I depois de Cristo. Então, os pesquisadores consideram algumas das suas sentenças mais autênticas do que as equivalentes dos evangelhos canônicos. Então, meu querido, essa aqui é a primeira parte, não é, do vídeo que eu vou fazer, talvez 2, talvez 3, mas sobre personagem Jesus. E eu espero que é sempre bom a gente conhecer um pouquinho da história daquilo em que nós estamos inseridos, tá bom, meus queridos? Então, até o próximo vídeo. Graça e paz. Fique com Deus. Amém.